Em 2025, simplesmente saber inglês e programar não vai ser suficiente para você conseguir uma vaga internacional. A gente está falando de um novo mercado de tecnologia que vem completamente mudado após o impacto da pandemia, após o impacto do Donald Trump com as eleições e após o impacto da OpenAI e as inteligências artificiais explodindo por toda parte. Esse novo mercado de 2025, ele requer muito mais do que simplesmente saber inglês e simplesmente saber programar. A demanda por programação subiu muito, porque ali em 2020, quando teve o início da pandemia e todo esse movimento para o home office, muitos programadores vieram para a área com a promessa de ficar rico em 3 meses fazendo bootcamp. E acabou que esses programadores entraram de fato em algumas vagas júnior, esse movimento aconteceu como qualquer corrida com ouro, porém, no longo prazo, isso não se sustentou, porque a gente acabou criando um excedente de mão de obra de baixa qualidade e muitas poucas vagas para essa nova mão de obra. Sobrou apenas essas vagas para programadores mid-levels ou seniors. E esse é o momento para você conseguir uma dessas vagas caso você seja um programador sênior ou um programador mid-level. O que acontece aqui é que já se vê no mercado pós-inteligência artificial que essas vagas de júnior nem vão ter mais espaço. Se procura muito mais agora um programador que seja capaz de executar suas tarefas e multiplicar sua performance através da utilização de inteligência artificial. E a partir do novo movimento, onde o Trump está vindo pós-eleição para eliminar a imigração ilegal e permitir muito mais a introdução de vistos H-1B nos Estados Unidos, focando na Índia, essas vagas de sêniors internacionalmente home office, ganhando em dólar e gastando em real, vão ficar cada vez mais escassas. Mas eu tô aqui para te ajudar e eu vou te dizer os 3 principais pilares que você precisa dominar para conseguir essa vaga trabalhando em dólar, trabalhando de casa e alcançar sua liberdade financeira em 2025. Meu nome é Marcos Kanagawa, eu sou Tech Lead e recruto pessoas do mundo inteiro todos os anos para uma empresa dos Estados Unidos. Eu tô aqui para te ajudar com isso. Bom, tá. Então, o que são esses 3 pilares que a gente vai precisar trabalhar em 2025 para que você consiga essa vaga sênior ou mid-level, ganhando em dólar, gastando em real e alcançando sua liberdade financeira? É o seguinte, as 3 principais habilidades que você precisa é networking, e sim, networking é uma habilidade, ela pode ser treinada e desenvolvida, e eu vou te mostrar como. Inglês técnico, não só mais o inglês da WhatsApp, da Fisk, do The Books on the Table. A gente está falando aqui de inglês capaz de explicar uma arquitetura de software de forma concisa, direta ao ponto e de forma muito bem elaborada e estruturada, com palavras fortes e de forma que você demonstre que você tem um profundo conhecimento naquela área. Isso é inglês técnico. Você precisa, além do network, o inglês técnico e, por fim, você também precisa de posicionamento. O posicionamento ele tem muito mais a ver em 2025 com o seu branding e como você se apresenta na entrevista do que necessariamente quantos problemas de lead code você resolveu. O que está acontecendo em 2025 que pouca gente está percebendo é que com a introdução da OpenAI trazendo modelos de LLM, popularizando eles, cada vez mais lead code que já era ineficaz em trazer um bom candidato para sua empresa está perdendo força. A partir dessa nova visão, a gente está encontrando várias pessoas, eu mesmo quando entrevisto elas percebo isso, que estão tentando trapacear durante o processo de entrevista usando o ChatGPT. O cara simplesmente pega o celular, coloca na mesa, põe o ChatGPT para ouvir a pergunta ou tirar fotos do problema e vê a resposta e soluciona o problema. Então o lead code no ano de 2025 não vai ter mais tanta força, não vai ter mais tanta visibilidade. A gente está passando por uma nova era onde como você se posiciona profissionalmente diz muito mais sobre você, porque aqui a gente vai usar a IA no dia a dia de trabalho com muito mais presença para facilitar o nosso trabalho e acelerar nosso resultado. Então você precisa sim de inglês técnico para você conseguir executar a entrevista, você precisa de networking para conseguir ser apontado para uma entrevista e você precisa também de posicionamento para que durante a entrevista você demonstre que você não é só mais um programador qualquer que decora código, porque decorar código em 2025 qualquer IA consegue fazer. Mas de nada adianta eu simplesmente dizer para vocês o que vocês precisam. Eu preciso ensinar vocês a botar isso na prática e conseguir executar isso para que você conquiste em 2025 essa vaga internacional. Então, aqui eu vou te dar o passo a passo de cada um desses pilares. Começando com esse. Inglês técnico. O inglês técnico, ele vem com a ideia de que você vai apresentar na entrevista
palavras específicas ao contexto que você necessita delas. O que eu quero dizer com isso? O entrevistador ele não vai entrar numa entrevista técnica com você e perguntar como foi o seu dia, ou qual é a cor do seu carro, ou como sua família está se sentindo. Essas perguntas não dizem respeito àquele contexto de entrevista. O que o seu recrutador quer saber é o quanto você sabe de Kafka. Você consegue pronunciar a palavra SQL de forma correta em inglês? Você entende palavras que são específicas do inglês ou expressões que são específicas da Índia? Você consegue se comunicar com pessoas de diferentes nacionalidades no inglês e entender também, ao mesmo tempo, o sotaque que cada uma delas tem? Bom, tudo isso se encaixa em inglês técnico. É um inglês muito mais voltado para que você consiga desempenhar o seu trabalho funcionalmente. Tá, mas e como é que eu pratico isso, Marcos? É o seguinte. No inglês técnico, você precisa de um primeiro ponto, a prática diária. Todos os dias eu quero que você separe de 15 a 30 minutos algum tipo de conteúdo que você vá consumir para praticar o seu listening em inglês. Mas aqui vai a pegadinha. Muita gente fala, pô, eu já faço isso, eu assisto meus vídeos em inglês, eu vejo minhas séries em inglês. Mas lembra, o nosso inglês aqui tem que ser técnico. De nada adianta você assistir a série Sobrenatural em inglês e simplesmente não aprender nada sobre Kafka ou arquitetura de software, porque lá eles vão falar sobre fantasmas e monstros. Então, eu quero que você, todos os dias, de 15 a 30 minutos, pode ser no horário do almoço, foi o que funcionou para mim na faculdade, assista uma palestra de tecnologia. Porque quando você assiste essa palestra, você vai ser exposto a novas palavras, termos, expressões e dizeres também que são específicos de país para país e são específicos de área para sub-área da nossa tecnologia. Quando a gente passa a trabalhar isso de forma diária, por mais que a gente nem introduziu ainda aqui um sistema de memorização como Anki ou flashcards, a exposição contínua vai fazer com que você seja capaz de entender qualquer pergunta que venha na sua entrevista, principalmente as perguntas técnicas, porque nas primeiras entrevistas eles vão te perguntar coisas teóricas. Eles nunca vão chegar no primeiro dia e já te botar por 40 minutos para praticar um lead code. Até porque às vezes não faz sentido você fazer isso com um cara muito sênior ou algum gerente de produto. Então, nas primeiras entrevistas sempre vai ser abordado perguntas mais teóricas, mais abrangentes, e eles vão sondar ali qual é o seu conhecimento e entender para que lado você está indo. Então, se expor por esses 30 minutos diariamente é o primeiro passo para você desenvolver o seu inglês técnico. Simplesmente ouvir termos, expressões e explicações em inglês de forma técnica, todos os dias no horário do almoço. Eu não quero ver mais você assistindo vídeo qualquer de YouTube no horário do almoço que não seja relacionado à tecnologia, beleza? Segundo, gramática. A gramática ela é importante muito para algumas habilidades como mensagem no Teams que você vai usar, ou então mensagens de e-mail. Sim, ela tem o seu valor, mas o peso dela é bem baixo quando a gente fala de entrevista. A gramática aqui ela tem um peso muito importante em trazer o seu posicionamento como alguém fluente e nativo em inglês e não simplesmente alguém que está traduzindo as mensagens que estão sendo enviadas para você. Quando você aprende o básico de gramática sobre irregular verbs, desse tipo de coisa, verbo to be, o básico mesmo, já é mais que suficiente para você conseguir aplicar isso no seu contexto de entrevista. O que é importante aqui com a gramática é que você tenha uma base sólida. Então, por mais que você não explore todas as áreas da gramática, eu quero que você 2 ou 3 vezes por semana, assista uma aula sobre algo que é importante no inglês gramaticamente, falando ali da base, para construir uma base muito sólida e você acabar não falando, por exemplo, plural de fish no meio de uma entrevista e chamar fishes, quando a gente está falando apenas de um tipo de peixe. O fish, a palavra, é um ótimo exemplo de regra gramatical que ela tem vários contextos. O fish, que significa peixe, ele pode ser singular e ele pode ser plural também. Só que, se você estiver falando de mais de um tipo de peixe e uma localização, aí sim você pode colocar o ES no final. Só que quando a gente fala simplesmente de um plural simples, ou mais de um tipo de peixe de apenas um tipo, aí a gente não pode mais falar de fishes com ES no final. E se a gente estiver falando de um cardume, aí a gente fala de school, que é uma palavra que não faz o menor sentido para o português. Então você vê que são pequenas coisas que são base e servem até de curiosidade, mas elas te ajudam muito a soar como um fluente. Pronunciação é ali o que eu diria 80% do seu resultado na entrevista. A ideia aqui não é que você precisa soar como um americano, até porque nos Estados Unidos você vai perceber que o sotaque ele muda muito dependendo da região. Nova York é praticamente um país dentro dos Estados Unidos, a Califórnia é praticamente outro país dentro dos Estados Unidos,
Os sotaques de ambos locais, eles mudam bastante. É quase como comparar o sotaque do paulista e do carioca. São dois sotaques bem distintos. E são duas regiões que têm suas peculiaridades, suas características muito intrínsecas a si mesmo. Então é importante você começar a aprender sobre pronunciação, não para soar como americano, mas na verdade para conseguir pronunciar as palavras, mesmo com o seu sotaque, de forma correta. Então, quando a gente fala de inglês e falando de inglês técnico, principalmente, eu vou pegar uma palavra aqui como SQL. No português, você vai ter o hábito de falar o acrônimo SQL, né? Que é uma linguagem de banco de dados que a gente usa para consultar. No inglês técnico, normalmente você vai ver com muita frequência a palavra SQL, ou seja, a pronúncia foi feita de forma correta. Mas existem algumas pessoas que são programadores nos Estados Unidos que de forma de pegadinha ou de zoeira ou de brincadeira, eles falam SQL, que seria um acrônimo quase para esquilo. E é uma piada de pronunciação. Então imagina que você está numa conversa de entrevista e você, por algum motivo, está conseguindo levar ela muito bem, o programador se sente à vontade com você, e ele pronuncia a palavra SQL ou SQL, variações desse tipo, fazendo um acrônimo para a palavra de esquilo. Isso pode te pegar desprevenido, se você não tiver o costume e o hábito de entender a pronúncia correta de palavras técnicas. E assim a gente pode falar de várias coisas. Um problema de pronunciação, eu diria também, ou até de vocabulário, que eu já vi muito acontecer em entrevista comigo, quando eu entrevistei um brasileiro em inglês, foi o seguinte. Eu perguntei para ele se atualmente ele estava trabalhando meio período, porque ele tinha acabado de sair da faculdade, ou se ele já estava trabalhando em tempo integral. Só que quando ele me respondeu, eu não sei se porque ele sabia que eu era um brasileiro, ou simplesmente por ainda não ter praticado muito inglês, ele falou que ele trabalhava CLT. Ele traduziu a palavra CLT. E CLT, gente, não existe no inglês americano. No inglês americano, você fala que você trabalha em tempo integral. I work full time. Então, é um outro contexto. Ainda é um inglês técnico. A gente está falando do nosso contexto de tecnologia. Mas é importante que você entenda a diferença e você não erre na hora de fazer essa tradução de uma língua para outra. Então, pronunciação e acertar a pronúncia das palavras, mesmo com sotaque, é importantíssimo para você desenvolver esse inglês técnico. Por último, a gente colocaria aqui vocabulário e palavras de conversação diária. Para a gente desenvolver o nosso inglês técnico, eu preciso que você tenha um pouco de contato com palavras básicas de uma conversação, e isso só vai vir quando você tentar falar com outro ser humano em inglês. Pode sim funcionar você abrir o ChatGPT no modo conversação e tentar falar com ele. O problema do ChatGPT nesse caso é que ele precisa muito, principalmente no começo, um prompt que vai guiar ele um pouco melhor. Caso você seja muito bom em prompt, isso vai funcionar sim, você vai conseguir praticar com ele, mas eu recomendaria um ser humano mesmo, você puxar alguém que você conhece em inglês para uma chamada online e falar com ele sobre coisas do dia a dia. Não simplesmente falar do céu ou como está o clima, falar coisas que envolvem trabalho, principalmente. O que você fez no dia, o que você está planejando fazer no futuro, qual projeto você está trabalhando atualmente. Lembra que quando a gente fala de inglês técnico, sempre tem que estar dentro desse contexto onde você trabalha, porque aí as palavras que você vai aprender não são simplesmente as 500 principais palavras do inglês, mas são sim as 100 principais palavras que você precisa para passar na entrevista. Porque o que acontece é que se você passar na entrevista, mas não tiver um inglês muito bom, o que, diga-se de passagem, era o meu caso em 2020 e 2021, você vai desenvolver esse inglês com o tempo, estando na empresa. E você tem habilidade técnica para se manter nesse trabalho. Então é uma questão de tempo. Só que o que a gente precisa trabalhar aqui é te dar o mínimo de inglês possível para que você consiga passar em uma entrevista internacional antes que 2025 acabe. Bom, agora que eu falei de tudo isso, o que você precisa fazer para cada uma das áreas que compreendem o inglês técnico, eu vou te dar uma estrutura semanal, que é a estrutura que eu uso na Giga todos os dias, todas as semanas, todos os meses do ano, com os alunos da Giga para praticar o inglês técnico. Uma vírgula aqui, caso você não saiba, eu sou também fundador da Giga. A Giga Pros é uma escola de inglês técnico para programadores seniors e mid-levels que estão buscando vagas internacionalmente. O nosso foco 100% é a gente preparar para a entrevista. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente pratica a entrevista com os alunos. A turma tem no máximo 6 pessoas, porque acima disso vira bagunça, fica difícil, não tem tempo para o programador falar. E a gente coloca 2 professores e instrutores dentro de sala. Essa sala contém um instrutor técnico, que é o cara que vai simular a dinâmica do dia de programação, e um instrutor de inglês,
onde ele vai fazer a correção dos alunos em tempo real. Então, todo santo dia na Giga, os nossos alunos eles vêm para a turma, no máximo 6 pessoas, a gente define uma dinâmica da entrevista e eles praticam a fala, e a fala apenas. Não tem aula, não tem curso, a ideia aqui é você praticar para a entrevista e em 3 meses está pronto para fazer qualquer entrevista internacional. Bom, e como é que funciona o cronograma que eu uso para prática e também dentro da Giga? Na segunda-feira, a gente faz live coding. O live coding é a ideia de que você vai ter algumas entrevistas ainda que precisam que você faça um teste unitário, que escreva algum trabalho de lead coding, que você resolva no quadro algum tipo de trabalho envolvendo system design, coisas do gênero. O live coding é a ideia de que a gente vai praticar um algoritmo com pessoas assistindo e você precisa ser capaz de explicar esse algoritmo para essas pessoas em tempo real, à medida que você vai solucionando esse problema. Então a gente faz isso na segunda-feira, porque é o primeiro dia da semana, é a parte mais difícil, é quase como falar que se você tem uma perna muito fraca na academia, a gente vai treinar a perna na segunda-feira. Live code é o calcanhar de Aquiles de todos os alunos da Giga, porque eles sempre chegam com essa dor, é uma coisa que eu não faço mais, eu trabalho todos os dias programando, eu não preciso mais disso, então a gente sempre aborda live code na segunda-feira. Você vai praticar system design, ou você vai fazer um lead code. Se você estiver estudando sozinho, eu quero que você abra o lead code, escreva o algoritmo, estude ele e explique para o seu colega que você escolheu no Discord para fazer essa prática de inglês técnico. Nas terças-feiras, a gente geralmente faz debates. Como é que funciona a estrutura de um debate? Eu quero que você pegue o seu colega, assim como na Giga a gente seleciona 2 alunos em sala de aula, e vocês vão escolher um tópico em inglês para debater a opinião de vocês. Vou pegar aqui um exemplo simples. É uma terça-feira comum na Giga, eu escolho 2 alunos, junto com o Gustavo, que é um dos instrutores de inglês e cofundador, e a gente vai colocar em pauta o tema hoje de SQL versus NoSQL. Então, 2 alunos da sala de aula vão debater as suas opiniões, dar os prós e os contras do assunto, e a ideia aqui é que eles pratiquem a argumentação e a definição de pontos de vistas. Às vezes, eu sou muito fã de SQL, mas eu não consigo falar mal do NoSQL porque eu não tenho prática de falar sobre ele, já que eu passo o tempo todo sendo só exposto ao SQL. Então, na terça-feira, a gente troca essa posição. Tá? Se você gosta de SQL, hoje você vai defender no SQL, porque eu quero que você seja capaz de falar fluentemente de ambos, caso o assunto seja ele. São assuntos que são muito inimigos um dos outros. Então vamos falar aqui de microserviços e de monolito. SQL e no SQL. Você tem que ser distribuído, você tem que trabalhar numa instância só do seu software. Coisas do gênero. Você pode fazer isso todas as terças-feiras, chama alguém para o Discord que você conhece ou coisa do tipo, ou caso você seja um aluno da Giga, você só escolhe um dos alunos que está ali na sala com você e vocês têm que debater o inglês técnico através de algum assunto que seja divisor de águas. Essa é a ideia da terça-feira. Então, na segunda a gente fez live code, na terça-feira a gente fez a prática de debate e na quarta-feira é um dos dias mais importantes. Na quarta-feira a gente vai trabalhar com simulação de entrevista. Como é que funciona a simulação de entrevista e por que ela é importante? Por mais que a gente venha estudando até então, na segunda e na terça-feira, tanto como praticar uma entrevista de código, quanto debater e argumentar de forma teórica sobre tecnologia, é importante que você também simule a entrevista, porque o estresse que vai acontecer ali, ele vai influenciar muito o resultado final. Então, quando você faz a entrevista com o ChatGPT, por exemplo, usando o modo de voz, sim, ele vai te trazer ótimas perguntas, mas ele não vai te deixar nervoso, como caso você vá falar com outro ser humano. É a mesma premissa de, bom, você pode assistir um vídeo no YouTube sobre como conversar com uma mulher, mas quando você vai pra balada e tenta se aproximar dela e conversar com uma mulher de verdade, um ser humano, é completamente diferente. Você não consegue prever o que vai acontecer. Qual vai ser a próxima pergunta, a resposta. Às vezes não tem uma estrutura lógica a conversa. Então aqui eu acho importantíssimo que a simulação de entrevista você faça com um outro ser humano. Ela acontece da seguinte forma. Eu quero que você vá no ChatGPT mesmo, ou na sua IA de preferência, coloque para ele lhe dar 10 a 15 perguntas de entrevista de engenharia de software e coloque a stack que você usa. Seja Java, React Native, Flutter, sei lá, IA, Python, o que for. Ele vai te dar uma lista de perguntas e de preferência coloque lá no prompt que você quer que essas perguntas sejam direcionadas para um programador sênior, porque a gente vai elevar bastante o nível das perguntas. Caso você vá praticar isso com alguém que não seja da área de tech, você pode pedir para ele dar as explicações focando em alguém que não entenda muito de tecnologia, para ele comparar suas respostas. Caso você
vá fazer essa entrevista com uma outra pessoa com quem você trabalha e está buscando o mesmo objetivo, não é necessário, você pode só dar as perguntas para ele e ele vai avaliar se ele achou boa ou não a resposta. E aqui na simulação de entrevista, a gente não está mirando simplesmente em acertar a resposta. Porque, de novo, lembra lá no começo, quando eu falei que em 2025 os programadores eles estão vindo preparados para a entrevista e muitos deles estão ficando muito bons em trapacear? A gente sabe que quando o cara responde letra por letra, palavra por palavra, a melhor resposta possível, provavelmente ele soa como uma pessoa que está trapaceando. Ou que se não está trapaceando, é muito técnico. E em 2025 vai estar se buscando muito mais programadores estrela, programadores que mandam muito bem em diversas áreas, porque eles vão ter a IA para ajudar eles com um trabalho que é muito laboral. Então a gente precisa aqui na simulação de entrevista que você pratique a sua fluência, o quão bem você consegue falar sobre aquele tópico, o quão bem você consegue expressar suas ideias e opiniões sobre aquela pergunta e não simplesmente falar, bom, o Kafka é isso, é aquilo e aquilo mais. Eu quero que você explique o porquê que você gosta de Kafka, fale, pô, essa pergunta foi muito boa, explique o porquê que aquela resposta é a resposta correta e faça isso de forma natural. Então, se você for fazer simulação de entrevista com alguém técnico, é bom, mas se atente sempre a ter alguém para ouvir também que já fala inglês e avaliar se você está sendo bem fluente na hora de fazer as suas respostas. Isso é muito importante, porque o entrevistador vai perceber. Fica muito claro pra gente quem está trapaceando e simplesmente repetindo o que o ChatGPT mandou ele falar ou não. Você pode dar uma olhada, inclusive, na internet sobre isso, se você pesquisar sobre o aumento de palavras que aconteceram pós-era ChatGPT. Tem muita palavra que, se você não aumentar a temperatura do prompt quando você fizer lá no ChatGPT, para salvar tokens e custo, ele vai repetir essas palavras que são comuns. Uma palavra que eu gosto muito que me entrega que o cara está trapaceando é a palavra delve. Delve é um token que até 2019, eu acredito, ele não era muito usado no mundo. Em artigo científico, o que for. Era uma palavra que não era muito usada em inglês. E, cara, o ChatGPT, por qualquer que seja o motivo, ele explode o uso dessa palavra. Tudo quanto é texto que você faz com ele, em algum momento em inglês, ele vai colocar a palavra delve, que seria mergulhar, ou mergulhou, ou adentrou, nesse sentido. Então, quando o cara começa a falar delve com uma certa frequência, pra mim, quando ele tá contando uma história de algum problema que ele resolveu, I delve into that problem, eu sei que ele tá lendo um texto do próprio ChatGPT. Então fica fácil de identificar. Mas agora, se você pratica isso com outro ser humano e tenta de forma natural realmente explicar seu ponto de vista, essa palavra não vai aparecer, porque você tem uma limitação de vocabulário que está muito associada ao seu país. Essa palavra é uma palavra muito eloquente, que está muito associada mesmo a um ambiente formal, então não é muito provável que você fale ela quando eu te entrevistar. Então eu quero que na simulação de entrevista você foque não só em responder a pergunta técnica, mas que você também foque muito em ter uma naturalidade ao fazer essas respostas. Beleza? Por último, na quinta-feira a gente vai trabalhar um pouquinho de soft skills. A última vaga que eu apliquei internacionalmente, onde eu consegui ir para um processo de entrevista e fui avançando muito no processo, até as últimas etapas, mas eu não gostei muito da oferta, ele veio a partir do momento que eu vi que tinha uma notificação no meu LinkedIn de um recrutador que entrou no meu perfil, visitou, olhou, ficou um tempo e foi embora. Ele não mandou nenhuma mensagem. Mas, a partir daquele momento, eu já sabia que a técnica de cold outreach ela poderia servir muito nessa situação. Então, eu proativamente mandei mensagem para esse recrutador, perguntando para ele o que interessou nele no meu perfil, por que ele não mandou mensagem. E aí ele falou que teve uma questão de keyword, um termo específico que ele olhou no meu perfil. Ele não olhou, na verdade, no meu perfil, e por isso ele foi embora. Então eu falei, cara, eu entendo disso, eu só não coloquei no meu perfil. Você quer me colocar para sua entrevista? E aí eu comecei o processo com ele. Você vê aqui que uma soft skill de simplesmente vender, fazer uma abordagem fria, me levou a entrar no processo seletivo, e essas habilidades são importantes. Então eu quero que você na quinta-feira estude sobre como se vender, como fazer entrevista, veja esse vídeo aqui, por exemplo, ou então você mande mensagens no LinkedIn, faça algum tipo de prática que vai desenvolver essas suas habilidades de soft skills. Na Giga em específico, quinta-feira é um dia que a gente reserva para o inglês. Então é o único dia que você vai ver o professor de sala de aula falar sobre o que a galera errou com muita frequência. O caso que eu mencionei anteriormente, da CLT, é um caso que seria abordado na quinta-feira. Pessoal, no inglês, CLT não faz sentido. Quando a gente fala em inglês de trabalhar em tempo integral, a gente fala de I work full time. É uma outra expressão. Não existe a CLT nos Estados Unidos. Existem outros termos para outras sistemáticas do governo. Então se atentem a isso. Um outro exemplo de aula que poderia acontecer na quinta-feira é explicar que no Brasil você tem o FGTS
E nos Estados Unidos você tem o 401k, que é uma outra forma de previdência que funciona completamente diferente da brasileira. A forma que você saca e coisas do gênero. Então é importante que na quinta-feira você reserve para essas habilidades soft skills e se você estiver na Giga, você vai ter aulas para isso. A gente vai sempre trazer para você bem mastigadinho o que é que você precisa desenvolver na quinta-feira. Sexta-feira é um dia maravilhoso, é o dia de networking. Então a gente vai agora para o segundo pilar do que você precisa em 2025 para conseguir essa sua vaga internacional. E esse segundo ponto é networking. Migão, eu vou falar aqui uma coisa que você já sabe. Networking é o que movimenta o mundo. A gente sabe que para você conseguir uma vaga no Brasil, você precisa ter muito QI, ou seja, quem indique. Essa piada é velha, todo tiozão sabe. E isso é verdade internacionalmente também. 60% das vagas internacionais são preenchidas através de referrals, ou indicações, pessoas de confiança. Caso você venha me falar que, Marcos, isso não é justo, eu tenho uma qualificação muito boa, porque minha qualificação não está me trazendo novas vagas, eu entendo, eu compreendo, mas isso é simplesmente uma questão de hate the game, not the player. Os alunos da Giga, eles estão num ambiente que favorece muito isso, porque a gente acredita que o networking vai trazer posições chaves. Isso acontece muito. A gente está cada vez mais na Giga trazendo recrutadores de fora e colocando eles dentro da comunidade para eles ficarem recrutando esses engenheiros e alimentar ali o nosso próprio público, né, interno. E o que é que acontece? Na sexta-feira, por exemplo, na Giga, a gente tem um evento todas as sextas onde você vai ter algum contato com algo de tecnologia, você vai falar com o recrutador, vocês vão se conectar no LinkedIn, a gente vai fazer uma hot seat, onde eu vou abrir o seu LinkedIn, fazer uma avaliação ao vivo lá, ver o que pode melhorar, como é que está a sua abordagem, tudo envolvendo networking. Porque, de novo, como eu falei, a maior parte das vagas hoje em dia elas são preenchidas através de networking, e essa dinâmica ela acontece porque quando você aponta alguém, você transfere a sua autoridade. Para o empreendedor, ele se importa com duas coisas, principalmente, gente. Sendo bem realista aqui. Aumentar o lucro dele e diminuir o risco da empresa. E quando a gente fala de fulano que eu já confio apontou ciclano, a gente geralmente está falando em diminuição de risco. Quando eu confio em você, você já trabalha para mim há muitos anos, e você me fala, olha, ciclano é bom. Eu te garanto que ele é bom. Você está colocando a sua imagem na reta. Você está colocando você como alvo caso esse fulano não seja realmente a pessoa que você diz que ele é. Então o empreendedor ele tem muito mais facilidade em acreditar em você, muito mais facilidade em trazer esse cara para dentro da empresa, porque ele tem uma diminuição de risco, pelo menos aparente. Isso acontece através desse efeito de transferência de reputação. Então, eu quero que na sexta-feira vocês dediquem para networking. E como é que seria networking fora da Giga? Cara, assim como eu fiz em 2020 e 2021, entre em comunidades de tecnologia no Slack, entre em comunidades do Discord, manda mensagem, conversa com o pessoal no GitHub. Se você entrar para um projeto open source, participa dos eventos online que tem, vai em evento presencial, faz amizade com essas pessoas, conversa, dá palestra. Toda e qualquer atividade que você tenha, que você possa fazer de network, eu quero que você faça na sexta-feira, porque ele sim traz muito resultado, cara. É 60%. É assim, é uma conversão absurda de posições. Então, eu acredito nisso. A minha primeira vaga internacional veio através disso, de uma recomendação de um conhecido meu do Canadá, e eu conheci ele, inclusive, numa comunidade no Slack sobre a tecnologia com que eu trabalhava. Então, dá muito certo. Eu já usei muito esse meio. As pessoas na Giga fazem muito uso disso, porque a estrutura da Giga inteira é voltada para isso. Então, eu quero que você trabalhe o seu networking nas sextas-feiras. Beleza? Por fim, para a gente fechar com chave de ouro e conseguir essa vaga de 2025, bem no comecinho dele, para você curtir o carnaval do jeito certo, você curtir a Páscoa, o Ano Novo, o Natal, o que seja a festividade do momento que você está vendo esse vídeo, eu quero que você consiga essa vaga internacional. A gente precisa trabalhar um ponto importantíssimo que o programador ele tem uma tendência altíssima a ignorar. Posicionamento. Cara, posicionamento é muito importante. Eu sei que você, como programador, acredita que o posicionamento importante de verdade é o do código. Mas você tem que lembrar que quem vai decidir se você ganha $5.000 ou $6.000 ou $7.000 por mês não é necessariamente apenas um programador. São pessoas de outras áreas que levam sim posicionamento visual e de estrutura, LinkedIn, currículo, o que for, em consideração. Então, quando você vai aplicar para uma vaga, eu quero que você pense em coisas importantes como qual é a foto que está no meu LinkedIn? Como é que eu estou me posicionando na minha bio? Como é que meu LinkedIn está? Quantas línguas tem no meu LinkedIn? O que eu faço nas descrições da vaga? Se eu estou fazendo do jeito certo?
Eu estou usando as metodologias corretas para contar as histórias? As skills, eu coloquei as skills corretas? Ou eu simplesmente coloquei um monte de skills na esperança que alguma apareça? Eu sei como é que funciona o sistema de ranqueamento do LinkedIn para me posicionar do jeito certo para as vagas que eu quero? Eu estou recebendo mensagens ou não estou recebendo mensagens? Se eu estou recebendo mensagens, beleza, o que eu posso fazer para aumentar as mensagens? Se eu não estou recebendo mensagens, o que eu estou fazendo de errado? Porque deveria estar chegando mensagens para você. Tecnologia é uma das áreas mais quentes do mercado. Elas têm vagas hoje em dia, principalmente para seniors e mid-levels. Quais são as experiências que eu botei? Eu botei as experiências do jeito certo? Recomendações. Tem recomendações para mim de pessoas que trabalharam comigo, falando inglês? Essa recomendação está em qual língua? O que as pessoas têm nesse perfil? Cara, tudo isso é posicionamento, é branding. Posts que eu faço no LinkedIn, como eu escrevo esses posts, o que eu coloco, como eu me apresento, como é que eu explico quem eu sou, o que eu faço, qual é o banner, tudo isso é posicionamento. Como programador, eu cansei de ver pessoas errando nessa etapa, porque eu entendo também, porque eu venho desse background. Eu também programo além de recrutar. E é muito comum que você foque 99% do seu tempo no código, em solução, e esqueça que se você dedica 99% do seu tempo só para código, pode ser sim que o recrutador nunca chegue a você, porque ele nunca vai chegar nessa parte, ele nunca vai passar pela parte do LinkedIn. Ele vai olhar um perfil sem foto, um perfil com uma foto qualquer, de qualquer jeito, sem as experiências descritas, ele não sabe o que você faz e vai embora, ele vai para outro candidato que fez o trabalho de casa. Então, posicionamento é muito importante, gente, mesmo, de verdade. Quando você coloca uma foto de terno ou de roupa formal, ou uma foto sorrindo, uma foto bem feita, bem elaborada, não simplesmente uma foto sua de 2014, quando você estava na faculdade ainda. Não, uma foto boa, uma boa descrição, explicou o que você fez nas vagas, tem foto, tem as skills estão alinhadas na sua carreira, cara, eu te garanto que as vagas vão aparecer no LinkedIn, você vai receber mensagens, porque é assim que o algoritmo funciona, ele avalia essas métricas. Então você precisa ter um bom posicionamento no seu LinkedIn e também fora dele. De forma geral, como você viu aqui, eu preciso que você trabalhe todos os dias esses 3 pilares: inglês técnico, posicionamento e networking. Porque a gente está falando aqui de uma regra de Pareto, 80-20. É tudo que você precisa para conquistar 80% do resultado. Os outros 20%, cara, você, sendo bem sincero, vai aprender no trabalho, você vai pegar a prática. Então, eu não quero que você pire em ter o melhor de tudo. Eu quero que você faça esses 3 e faça eles muito bem. E caso você começando a fazer isso ou não, ou você queira a ajuda de alguém especializado, também tem a Giga. A Giga é uma escola de inglês técnico para programadores, feito por programadores e por especialistas em línguas. E ali a gente trabalha de segunda a sexta-feira, todo esse passo a passo que eu te mostrei aqui. E lá a gente trabalha com a ideia de que, como a gente domina isso há mais de anos, aplicando para programadores que já foram para mais de 7 países, tem casos, cara, cases incríveis como o do Alisson, case do Rezende, case do Elvis. Eu vou deixar aqui para vocês os vídeos linkados desses cases. E essa metodologia, ela funciona. Já aconteceu, por exemplo, como o próprio caso do Alisson, que ele conseguiu em um mês vaga internacional. Incrível, velho. Eu fiquei chocado quando a gente conseguiu alavancar esse resultado dele. E ele não entrou na primeira. Ele viu que em um mês ele conseguiu uma entrevista e ele começou a trabalhar mais ainda para ele conseguir uma vaga melhor ainda. E aí ele conseguiu, acho que 4 ou 5 posições, ofertas, e escolheu a que ele queria melhor. Então eu quero que você pense, agora no final, saindo dessa prática inteira de como você vai fazer isso, pensando, tá, se na segunda-feira eu vou praticar live code, na terça eu vou praticar debate, na quarta eu vou praticar simulação de entrevista, na quinta eu vou praticar soft skill, na sexta eu vou fazer meu networking, todos os dias, eu te garanto que no final do ano você vai estar numa posição muito melhor, você vai conseguir essa vaga internacional, provavelmente até na metade do ano, se você começar agora no início. Mas a questão é, você quer estar no mesmo lugar que o Alisson, que o Elvis, que o Rezende, ou você vai simplesmente continuar postergando? Bom, esses foram os 3 pilares que você precisa para conquistar essa vaga internacional em 2025, conseguir ganhar em dólar, alcançar sua liberdade financeira, trabalhar de casa, aproveitar que a janela está se fechando. E é fato, gente, com a eleição ali, o resultado que teve, o mercado está se direcionando muito mais para a Índia, as vagas elas vão cada vez mais secar, e está vindo IA também, então os programadores que já estão no mercado atuando, eles vão cada vez mais ficar ali fechado para as vagas que eles já estão. A gente tem esse rumo que o mercado está atuando. Então, cara, a hora de mudar a sua vida é agora em 2025.
Essa é a prática, é assim que você vai conquistar essa vaga internacional. Segunda-feira eu quero que você pratique live code e late code. Terça-feira você vai praticar debate e argumentação teórica. Quarta-feira você vai praticar mock interview, simulações de entrevistas. Na quinta-feira você vai praticar soft skills. E na sexta-feira você vai fazer networking. Caso você queira fazer isso tudo sozinho, eu já te dei aqui o passo a passo. Eu quero que você chame pessoas e pratique, faça isso por conta própria. Caso você queira acelerar todo esse seu resultado, na Giga, como eu falei, a gente é uma escola de inglês feita por programadores e por especialistas linguistas. E a gente vai trazer todo esse resultado de prática que você vai levar normalmente sozinho um ano, que foi o tempo que eu levei. A gente vai trazer esse resultado inteiro para 3 meses. Você vai ter na Giga o mesmo resultado que o Alisson, por exemplo, que em um mês conseguiu vaga internacional, a primeira dele, e continuou trabalhando na Giga ali, fazendo o que a gente estava passando todos os dias. Ele conseguiu várias ofertas. Teve o caso do Elvis. Eu vou até tentar botar no vídeo dele de depoimento o áudio que ele me mandou agradecendo no final do ano, que mudou a vida dele. Ele está alcançando patamares que ele nunca imaginou para ele. O caso como o do Rezende, que bem no início do boom de IA, ele conseguiu passar para uma vaga internacional, tá ganhando em dólar, tá muito bem na fita, tá maravilhosa a vida dele agora. São cases assim que vieram para Giga, porque a gente já faz isso há anos, gente. Já tem programador e resultado para mais de 7 países diferentes, já mandou cara para o Canadá para fazer PhD internacional, já mandou pessoal para a Europa, para os Estados Unidos, tem gente na Espanha, Londres, América, o que for. Você escolhe o país. A Giga tem resultado, a gente faz esse resultado rápido, porque a gente tem essa prática há muito tempo e domina como é que faz isso. Eu te dei aqui a faca, eu te dei o queijo. O que eu não posso te dar é a fome. Eu quero que você me diga qual é o seu objetivo para 2025. Você vai continuar onde você está atualmente, empurrando com a barriga o futuro que você tem que construir, ou você vai tomar ativamente a decisão que você vai mudar essa realidade agora e vai procurar resolver esse problema? Eu te disse o como. Caso você precise de ajuda, tem a Giga. A gente está com vagas abertas agora também para a nova turma. A gente tem todos os tipos de áreas, a gente trabalha com front-end, back-end, mobile, web, o que for. A gente tem turma, as turmas são limitadas, como eu falei. A gente acredita muito no poder da qualidade de uma entrega, então a gente quer limitar sempre a turma para 6 alunos, nunca passa disso. Passou disso, começa a virar bagunça. E eu desejo para vocês boa sorte